Olá amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao OndaCast, o podcast da Onda Autismo, que está disponível aqui no YouTube, também pelo Spotify, onde a gente trata de assuntos relativos ao transtorno do espectro autista, a condição do autismo, trazendo muita informação para vocês e respeitando sempre o protagonismo e a representatividade das pessoas autistas. A gente está com uma série muito legal de vídeos contando toda a história do autismo, as características inerentes a essa condição. Então, se você não quer perder nada disso que a gente está tratando por aqui, já se inscreve no canal aí para não perder nenhum vídeo. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade. Então a gente começa o episódio de hoje falando sobre a incidência do transtorno do espectro autista no mundo. Quanto de autismo há no mundo? Qual a incidência dessa condição? E será que vamos nos deparar com tantas pessoas autistas por aí? Essa questão é pertinente para a gente começar a entender o como é importante todo mundo conhecer um pouco mais sobre essa condição, já que não é tão raro assim como as pessoas podem pensar. Se pegarmos o número dos Estados Unidos, que é um país que faz um controle mais preciso dessa prevalência, nós temos dados agora bem recentes, do início de 2022, que trazem números de 1 a cada 44 crianças até 8 anos de idade diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Então percebam como é prevalente na sociedade essa condição, como está essa prevalência de fato, como com certeza na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa convivência, nós vamos encontrar pessoas autistas. Essa incidência vem crescendo bastante. Só para pegar números recentes aqui, a gente lá em 2004 tinha esses números de 1 a cada 166 crianças. Em 2012 já era 1 a cada 88 lá nos Estados Unidos. Em 2018 tínhamos 1 a cada 59. Em 2020, 1 a cada 54 e agora, como eu disse, 1 a cada 44 crianças até 8 anos de idade diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Aqui no Brasil, nós não temos dados tão precisos assim. O autismo ia entrar no censo lá em 2020, mas o censo foi cancelado por causa da pandemia, né? Não houve condições de realizar esse controle, não apenas na questão do autismo, mas no censo em geral. Mas agora em 2022 está programado para acontecer esse censo e vamos ter pela primeira vez dados oficiais de autistas no Brasil. Por enquanto, então, não temos números oficiais, mas a Organização Mundial de Saúde já fez uma estimativa de que aqui no Brasil possam existir cerca de 2 milhões de pessoas autistas. Essa estimativa, é importante a gente ressaltar, ela já é um tanto quanto antiga e também bem defasada, porque se a gente considerar que o autismo não tem um determinismo geográfico, ou seja, né, ele independe da geografia, do local, do nascimento para sua incidência, não dá para dizer que existam mais autistas, por exemplo, no hemisfério norte do que no hemisfério sul, não é isso que vai determinar um número maior ou menor de autistas, a localização. Então, a gente considerar isso, que não existe esse determinismo geográfico, e trouxer esses dados que a gente tem lá nos Estados Unidos, bem controlados, aqui para o Brasil, só aí já teríamos pouco mais de 4 milhões e meio de crianças até 8 anos de idade autistas no Brasil. Então você vê que é um número bem maior do que essa estimativa aí que a Organização Mundial de Saúde nos traz. E sim, se vocês perceberam bem, cada vez nós estamos tendo mais diagnósticos no mundo. Vocês puderam acompanhar aí nos números que eu trouxe a evolução desses números aí, a exemplo dos Estados Unidos. E aí vem os questionamentos, né, que podem surgir, que a gente ouve por aí. Será que a gente está tendo uma epidemia de autismo no mundo? Eu já ouvi pessoas falando isso e alguns de vocês também podem ter ouvido alguém falando sobre essa epidemia de autismo. Mas é importante dizer que isso não condiz com a realidade. Então, não é verdade que está tendo uma epidemia de autismo no mundo. O que acontece é que, se vocês lembrarem lá da história do autismo, lá em 2013, quando foi publicado o DSM-5, aqueles critérios de diagnóstico que eu dei lá na definição do autismo,
lá na definição técnica do autismo, vocês vão entender que ao se definir o autismo como um espectro, como transtorno do espectro autista, e definir melhor esses critérios para diagnóstico, você consegue estabelecer melhor quem são as pessoas que estão dentro desse espectro do autismo. Quem são as pessoas autistas de fato. Além disso, com o aumento dos profissionais qualificados, com a melhora do acesso à saúde que ocorreu no mundo nos últimos anos, mais pessoas conseguem ser diagnosticadas. Um conhecimento maior da sociedade também faz com que elas busquem mais esse diagnóstico. Antigamente as pessoas não entendiam tanto, os profissionais também não tanto. Quando você buscava um diagnóstico, acabava tendo um diagnóstico errôneo e aceitava também por desconhecimento mesmo. Então, não é questão de epidemia, é uma soma de fatores. São os critérios diagnósticos mais bem definidos, são mais profissionais qualificados para fazer esse diagnóstico, mais acesso à saúde, mais conhecimento da sociedade em geral, mas os autistas sempre estiveram por aí, né? Apenas não conseguiam esse diagnóstico, ou eram diagnosticados, como eu disse, com outras condições, principalmente na questão das mulheres. Ainda tem muitas pessoas que estão sendo diagnosticadas depois de adultas, que não estavam nessas estatísticas 2, 3, 4 décadas atrás, mas que sempre foram pessoas autistas, desde que nasceram. E agora, quando entra nessa contagem, acaba por aumentar esse número. E aí toda essa questão da incidência, da gente entender como existem muitas pessoas autistas no mundo, da gente entender quantas pessoas autistas existem no mundo, vai nos levar à nossa próxima questão aqui no episódio. Mas o que causa esse autismo, né? Por que está acontecendo isso? Então, quanto à causa, ou quanto às causas, né? Hoje a gente já pode dizer com alguma tranquilidade que as causas são de origem genética, né? Já vinham acontecendo várias suspeitas dessa causa genética, vários estudos vinham mostrando muitos genes relacionados ao autismo. Recentemente saiu uma pesquisa muito grande, feita com mais de 2 milhões de pessoas em 5 países, que trouxe números que corroboram com todas essas outras pesquisas menores que já vinham indicando isso. Esse estudo de 2019, como eu falei lá na história do autismo, mostrou que a genética tem forte determinação nessas causas, então, do autismo. Esse estudo mostra lá entre 97% a 99% dos casos por fatores genéticos, sendo que desse pouco mais de 81% hereditários. Já são mais de 1.000 genes, número que foram atualizados em 2021, no mês de agosto, que são relacionados com possíveis fatores de risco para o transtorno do espectro autista, né? Essa pesquisa ainda traz lá que de 1 a 3% dos casos se dão por fatores ambientais. Porém, é importante a gente entender que esses fatores ambientais, eles não estão muito bem definidos ainda. Esses podem estar relacionados aí a medicações que afetam lá de maneira intrauterina, é importante a gente dizer isso também. Ninguém fica autista depois porque foi exposto a algum fator ambiental. Tudo isso que a gente está falando de fatores ambientais é intrauterino, ou seja, antes do nascimento, né? Como eu já disse, a pessoa nasce autista e permanece autista por toda a sua vida, né? Outros fatores podem ser a idade dos pais também, mas todos, como eu disse, fatores pré-nascimento. Isso é muito importante para não ocorrer por aí que alguém virou ou ficou autista por isso ou por aquilo. Ou seja, né, para deixar bem claro, a pessoa já nasce autista, ninguém vira autista, ninguém se transforma em autista. Os sinais, claro, podem não serem percebidos logo que a criança nasce ou ali antes de 1 ano de idade, mas ainda assim já tem toda essa genética aí e toda essa carga genética que traz aí com ela essa condição do autismo, então. E ainda para concluir aqui, nós temos números que mostram, então, que existem 4 meninos para cada uma menina autista. Aqui é importantíssimo a gente ressaltar que esses números também estão sendo atualizados. Realmente, os estudos também mostram isso, por causa de fatores genéticos, essa incidência é maior em meninos do que em meninas. A genética explica um pouco isso quando os estudos mostram que é como se a genética feminina
fosse mais resistente ao transtorno do espectro autista do que a masculina. É como se as mulheres precisassem, por exemplo, de mais genes alterados ou de mais alterações nesse sentido para desenvolver o autismo lá na sua geração, do que os homens precisam. Por isso, existe essa explicação ainda que a incidência é maior sim em meninos. Mas como eu disse, esses números estão sendo revisados, porque apesar dessa propensão genética no sexo masculino, existem estudos recentíssimos que vêm mostrando que o autismo não foi estudado suficientemente em mulheres. Então, desde a sua origem, ele era estudado mais no sexo masculino. Então, pode ser, ou já podemos dizer com alguma certeza, que essa incidência ela está disfarçada pelo fato de que os profissionais não sabem ou não conseguem identificar o autismo em meninas, assim como eles conseguem em meninos. E também, isso as pesquisas vêm mostrando também, que as mulheres têm uma capacidade melhor ou maior de mascarar os sinais de autismo, por questões do próprio gênero, mas também por questões sociais. Veja um exemplo aqui, como o social pode afetar nisso. O menino, por exemplo, que é visto sozinho num canto, sem interagir muito, é encarado com certa estranheza. Aquele menino quieto num canto, que não quer brincar com os outros meninos, logo a família nota assim, que aquele menino é diferente e até procura uma explicação. Quando uma menina é vista na mesma situação, sozinha, num cantinho, sem interagir, aí a sociedade tende a encarar como uma menina quietinha, uma menina comportada. Então até essas questões sociais afetam nesse sentido do diagnóstico em mulheres. Então é importantíssimo sim a gente entender mais o autismo em mulheres, a gente entender mais como os sinais do autismo se manifestam no sexo feminino, os critérios diagnósticos também serem pensados para esse público, talvez tenha que mudar alguns parâmetros, as tabelas indicativas, as escalas indicativas serem repensadas e trabalhadas em cima do sexo feminino também, para que a gente possa chegar num número mais exato, para que mulheres não fiquem sem o diagnóstico, apenas pelo gênero. Então, o autismo, ele evolui, os estudos no autismo evoluem e cada dia a gente vê a necessidade de continuarem evoluindo por esses dados que eu trago aqui para vocês. Então, não podemos simplesmente continuar fazendo os diagnósticos da mesma maneira, continuar enxergando esses sinais da mesma maneira, porque eles não estão contemplando o sexo feminino. E hoje as pesquisas já vêm nos mostrando isso. Então, essa questão é muito importante em relação ao diagnóstico do transtorno do espectro autista também. Então é isso, pessoal. Eu espero que agora que pudemos entender aqui um pouco mais sobre a incidência do autismo no mundo, sobre as causas dessa condição, que a gente também possa entender a importância de todo mundo conhecer um pouquinho mais sobre o transtorno do espectro autista e que não é difícil assim, não é tão difícil assim encontrar uma pessoa autista no nosso dia a dia. Quem gostou, curte o episódio, se inscreve no canal para não perder os episódios futuros e quem quiser acompanhar os episódios anteriores, toda a série, clica aqui no link que a gente vai deixar na tela para não perder nada que a gente vai trazer aqui para vocês. Até a próxima, pessoal, e obrigado! Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade.